pergunta era realçar o contributo que a Fundação Gulbenkian tem dado em favor da língua portuguesa nos novos países africanos de expressão portuguesa e outras perspectivas que tenham vista nesse sentido. A Fundação tem realmente dado uma contribuição muito válida para a defesa da cultura portuguesa nos países hoje que são independentes e que foram antigas colónias, quer por via de contribuição para os estabelecimentos de ensino, quer por via de missões médicas, quer por via de subsídios para a criação no local de estabelecimentos próprios de ensino, o que já é muito, evidentemente. Como ainda bolsas de estudo que nós concedemos para vir aqui à metrópole fazer cursos de aperfeiçoamento naturais dessas nossas províncias ultramarinas. Mas para além dessa contribuição, naturalmente que há outras perspectivas em vista. As perspectivas nós devemos esperar mais que se nos dirijam, porque as circunstâncias podem mudar e mudam de um momento para o outro e de maneira imprevista. Para que a Fundação Gulbenkian deve ter sempre uma atitude de expectativa. Esperar efetivamente que lhe peçam e mostrem que podem realizar o que somos nós a tomar a iniciativa de os levar a fazer. Portanto, que lhe apresentem projetos no sentido de os apoiar. Não só que nos apresentem projetos, mas que nos mostrem a possibilidade de os realizar. Porque há muita gente que faz projetos, mas o que é delicado não é fazê-los, é depois estar em condições de os realizar e manter. Em relação à Guiné, há quem diga que, nesta altura, o português ali corre alguns riscos de ser deixado de falar em favor da língua francesa. Não lhe digo que haja o risco da língua portuguesa deixar de ser falada. Isso seria um caso bastante estranho, porque ela está radicada, compreende, em geral, na massa da população. Mas não há dúvida, como língua de elite, como língua de cultura superior, é possível que se nós não fizermos um grande esforço, que o francês não vença, mas seja, por vezes, seja preferido ao português. Isso depende tudo daquilo que se lhe dá, que se lhe puder dar. Se nós efetivamente não lhe dermos em português aquilo que eles pretendem, e houver um país, a França lhe der, não é verdade, eles naturalmente aproveitam essa língua francesa. Claro que esse papel cabe ao Governo. Da parte da Fundação, portanto, segundo depende das suas palavras, eu apoio qualquer projeto que tenha em vista e exatamente isso. Não é só o apoio a projetos que nos sejam apresentados, mas também a projetos que nós próprios, neste caso particular, nós próprios sugerimos, não é verdade? Aqui os nossos serviços, porque a Fundação, depois da independência das províncias ultramarinas, criou um serviço que especificamente se dedica a ajudar a resolver os problemas desses territórios. E portanto, há um serviço especialmente dotado para poder exercer uma ação dentro dos territórios de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, nesse sentido. Nomeadamente no ensino ou também noutros setores de atividade? Mas principalmente no ensino e na saúde. São os dois setores em que a ação da Fundação mais se faz sentir. E é porque eles são os mais necessários. E são aqueles em que é possível, na realidade, realizar com mais segurança uma obra útil. Isso em termos materiais, em termos de dinheiro, digamos, eleva-se a quantias significativas? Não, eleva-se a quantias significativas, mas que não me pertence a mim estar aqui a indicá-las bem entendido. Doutor, uma vida ligada à Fundação e não só, a muita coisa, a muita atividade. O Sr. Doutor tem sido um homem que tem
prestado serviços em diversos setores de atividade. Valeu a pena ter feito o que fez? Acha que teria feito outras coisas se tivesse que agora recuar ao passado? Faria a mesma coisa? Faria outras coisas? Uma breve reflexão sobre esse passado. Eu, se pudesse, porventura, ou que tivesse necessidade e possibilidade de tornar a viver, eu faria as mesmas coisas, mas com menos erros. Evitando os erros que a experiência compreende-me dá. Mostrou que foram erradas e faria as mesmas coisas corrigidas, melhor. Já agora, não se importaria de apontar alguma coisa que gostaste de fazer e não pôde fazer? São tantas as coisas que na realidade eu desejaria fazer e que não posso fazer, mas não quero mostrar-me excessivamente ambicioso ou excessivamente ingrato com a sorte que o destino me deu, porque me permitiu realmente realizar algumas coisas que outros não tiveram a sorte de poder fazer. E eu tenho, na realidade, de agradecer, digamos, a Deus, não é verdade, dar-me capacidade e meios de eu poder ser útil aos meus semelhantes, não é verdade, durante os anos de vida longos que eu já tenho. É verdade, Sr. Doutor, com 91 anos de idade. 90 anos. Não acrescento. Vai fazer 91 em setembro, não é? No dia 19 de setembro. Perfeito. Aqui à frente uma secretária com muitas coisas, muitos papéis, muitos livros, ainda a escrever com essa acuidade mental, com essa garra, com essa força. Como é que explica, digamos, essa sua força, essa longevidade? Mercê de alguma disciplina interior, como é que explica tudo isso? Eu não posso explicar a longevidade, porque não depende de mim, nem depende de mim. É claro que eu procuro evitar praticar atos que possam, direta ou indiretamente, reduzir o meu tempo de vida. Sou uma pessoa disciplinada, mas nem por isso de ser disciplinado deixo de fazer tudo aquilo que me agrada e tudo aquilo que devo realizar. Mas deve-se também a alguma dieta especial ou aquele sono, enfim, aquelas horas de se deitar sempre dentro de determinado período, ou isso tem a ver também com uma força espiritual interior? Sou indisciplinado. Simplesmente tenho uma disciplina interior, sim, mas na vida, na maneira de ser, na maneira de conduzir, eu não posso ter disciplina, eu não posso ter programas. As circunstâncias é que me dominam, as circunstâncias é que me forçam. E as circunstâncias é que me orientam. A nível de dieta, não pratica alguma dieta especial? Não pratico dieta nenhuma especial. Eu sou uma pessoa normal, modesta, simples, tenho uma vida simples, simplesmente trabalhosa. Claro. E a nível de desporto, chegou a praticar algum desporto? Quando jovem pratiquei vários desportos, até joguei futebol, Mas fiz esgrima, montei a cavalo, não é verdade? Ainda hoje, se tivesse tempo, por exemplo, para montar a cavalo, ainda hoje montava a cavalo. Ainda me sentia com forças de montar a cavalo. É realmente espantoso isso, é porque há pessoas que aos 60 ou 70 anos ficam velhas, envelhecem. Bem, eu costumo dizer, quando me perguntam a idade que tenho, eu não digo a idade que tenho, porque não quero acabar, mas a idade que tenho. Eu não sou velho, eu sou antigo, que é uma coisa diferente, não é verdade? Há uma distinção entre a antiguidade e a velhice. Eu pertenço à categoria dos antigos e não à categoria dos velhos. Pois, ser velho é, digamos, já ser velho em espírito, é já não fazer coisas, é deixar passar o tempo. Pois é, eu continuo a trabalhar em média 10 horas por dia. Neste momento, está a escrever algum livro? Não tenho tempo para escrever livros. Não tenho o tempo falta para responder às cartas que me escrevem. Cartas? Sim, eu recebo centenas de cartas por mês. E responde todas essas cartas? Não respondo a todas, mas respondo na maior parte. Portanto, nesta altura a sua atenção vai para essa correspondência e naturalmente aqui para a administração também da... É a administração da Fundação Gulbenkian, no fundo, que me absorve toda a minha atividade. Tudo se centraliza na Fundação Gulbenkian. Hoje a minha vida é esta cadeira com que me estou sentado, não é verdade? E todas as atividades que emergem dos despachos que dou e das resoluções do Conselho de Administração
de que eu presido. Tem sido uma vida votada inteiramente à Fundação, ou pelo menos substancialmente votada à Fundação. Não, antes da Fundação, ou bem que é, eu tive uma outra vida que foi da advocacia. Sim, exatamente. Antes, quero-me referir nestes últimos anos, desde que entrou para a Fundação. Exclusivamente dedicado à Fundação Gulbenkian. Mesmo pelos estatutos da Fundação e pelo testamento do Sr. Carlos Gulbenkian, eu não posso exercer qualquer outra atividade lucrativa além da presidência da Fundação Gulbenkian. A razão porque eu cancelei a minha inscrição como advogado e hoje sou advogado honorário, mas sem exercer qualquer atividade profissional. Conheceu esse grande homem, o fundador desta fundação. Umas palavras para esse homem. Nunca é por demais sublinhado. É um homem que eu conheci aqui assim como cliente, o meu cliente. Eu convivi com ele de todo o tempo que ele aqui esteve até falecer. Eu considero uma pessoa superior em todos os sentidos. Na inteligência, na ação, mesmo na generosidade, porque o facto de eu ter constituído esta fundação é uma prova do seu espírito, não é verdade, humanista. Ele era, sem dúvida nenhuma, um humanista. Um amigo de Portugal. Sim, muito. Ele simpatizou com Portugal, não é verdade? Ele veio para aqui para estar simplesmente, digamos, uma semana ou 2 semanas em período de repouso e a pouco foi ficando, foi prolongando e aqui esteve desde uns poucos anos até morrer, porque ele acabou por morrer em Portugal. A razão prova evidente, não é verdade, que o nosso meio, o meio social, o meio político, o meio económico lhe agradavam. E ele se sentia bem aqui assim. Adotou o país como um pátria sua. Adotou o país como sua. Ele, a pátria dele, é difícil de dizer qual era a pátria dele. Porque ele era arménio de raça. Nasceu na Turquia. Tinha o seu domicílio em Paris. E estava naturalizado inglês. Mas saber que é difícil dizer-lhe qual era a pátria dele. E vem viver para Portugal, não é verdade? Para aqui, suponho eu, com a intenção de poder repousar. Foi no período da guerra, não é verdade? Quando a França foi ocupada. A França foi ocupada e depois foi dividida em França livre e França ocupada. O governo de Laval e de Pétain vieram para Vichy e ele entendeu que devia vir para Vichy. Esteve em Vichy, não é verdade, há algum tempo. Havia naturalmente dificuldades em Vichy, não é verdade? Estavam em guerra e ele pensou em vir para um país do sul da Europa que estivesse em paz e escolheu Portugal. E veio aqui assim para um período, digamos, de férias. E afinal interessou-se por nós, achou-se bem, foi bem acolhido, foi acompanhado por médicos, porque foi uma das coisas muito importantes, foi a confiança que ele tinha nos médicos, foi realmente porque ele estava muito da sua saúde, preocupava-se com ela. Ele teve aqui médicos muito bons, entre eles citar um, que é o Fernando da Fonseca, já falecido, e que foi realmente uma das figuras notáveis da medicina portuguesa, e que foi um dos médicos do Sr. Carlos Gulbenkian. Não foi o único, mas foi um deles, não é verdade, não é? E todo esse conjunto de circunstâncias, a paz pública que nós gozávamos aqui em Portugal, não é verdade? Isso encantava. O Sr. Doutor conheceu, portanto, logo no princípio da sua vida aqui? Imediatamente, digamos, se não foi no próprio dia, num dos 2 dias imediatos. Foi consigo que ele tratou, digamos, a criação da Fundação? Foi comigo que ele tratou a criação da Fundação Gulbenkian. Eu era o seu advogado, era o seu consultor jurídico e, consequentemente, ele necessitava de um consultor jurídico para criar uma fundação em Portugal. O projeto, na altura, apareceu logo em vista. Quando o projeto apareceu, era um projeto menos ambicioso ou que foi galgando, foi tornando-se forte com o tempo? Eu estou convencido que no espírito dele, a Fundação talvez não tivesse a dimensão que ela tem hoje. Porque eu próprio pergunto a mim próprio se porventura
se me tivessem perguntado quando a Fundação foi constituída se ela teria o desenvolvimento e a dimensão que hoje tem, eu diria que não. Os fundos, naturalmente que à primeira vista, com estas despesas todas, faz-nos criar aquela dúvida, ou pelo menos a interrogação: será que os fundos darão para que a Fundação possa viver muitos anos, ou eles terão seu limite? Uma das minhas preocupações foi precisamente assegurar a continuidade, digamos, a perenidade da própria Fundação. Esse risco de a Fundação poder acabar em consequência de uma carência de meios financeiros não existe. Portanto, é questão que não se põe no seu espírito. Esse risco não existe. A Fundação está bem assegurada. A Fundação tem realmente, na verdade, um património que garante a sua sobrevivência. Por muito, muito tempo. Por muito tempo nunca se sabe que é eterno, nada é eterno. E, sobretudo, nós não podemos prever essas circunstâncias como evoluem os investimentos que ele tem da sua fortuna, como é que evoluem esses investimentos, onde é que depois coisas que ele investiu se podem realmente ser produtivas, deixar de ser produtivas, extinguirem-se mesmo. É tudo tão contingente na vida moderna, nós não podemos ter a certeza de sobreviver física e economicamente. O importante é sublinhar o que se fez, que foi imenso, foi bastante. Naturalmente que Portugal, no aspecto da cultura, nomeadamente, e noutros setores de atividade, teria tido algumas dificuldades se não fosse a Fundação. Não percebi bem a sua pergunta. O importante é, no entanto, sublinhar o que se fez, e que foi bastante, em vários domínios. Na cultura, na ciência, na saúde. E Portugal teria naturalmente enfrentado algumas dificuldades se não fosse o apoio da Fundação. É evidente que a Fundação Gulbenkian tem ajudado a resolver alguns problemas da vida nacional. Mas se a Fundação não existisse, os governos, não é verdade, encontrariam outros meios para resolver essas dificuldades. É claro que a Fundação Gulbenkian tem feito muito, mas não quer dizer que se a Fundação não existisse, se não encontrasse os mesmos problemas, soluções, e talvez até soluções melhores. Os governos... Bom, sobre o assunto, eu penso que é evidente que como é que eu direi? O papel da Fundação é importantíssimo e nem se pode colocar essa questão. Fez-se muita coisa, vai continuar a fazer-se. E não se podem colocar outras perguntas de se a Fundação não existisse, o Governo teria ocupado o seu papel. A verdade é esta, é que os governos têm muitas imperfeições e nós em Portugal temos verificado. E a Fundação é uma estrutura muito sólida, uma estrutura muito disciplinada e que tem sempre como constante esse empenhamento. Eu não critico os governos. Permite-me simplesmente a dizer que quando os governos não fazem ou não podem fazer, ou entendem que não devem fazer, e se a Fundação, por sua vez, pensa que se deve ser feito e pode fazer, faz. É a única coisa que lhe posso dizer a esse respeito. Portanto, nunca pensei em que a Fundação Gulbenkian se substituísse ao governo, nem se imiscuísse na governação pública. A Fundação Gulbenkian tem mantido sempre uma independência total do governo, uma independência colaborante, mas nunca uma dependência. Eu acho que os descobrimentos é o ato mais extraordinário em si mesmo e mais o que tivesse realizado na vida portuguesa e um efeito mais notável. Eu sou inteiramente a favor das comemorações dos descobrimentos, porque considero a série dos nossos descobrimentos um dos feitos mais notáveis da vida nacional. Acha que estamos a comemorá-los com a importância que eles merecem? Eu não conheço bem o programa das comemorações, mas estou convencido que a comissão encarregada de realizar essas comemorações é uma comissão composta por pessoas
muito competentes e, portanto, as comemorações terão a dignidade que devem ter de harmonia com o facto com o facto que se querem comemorar. Da parte da Fundação Gulbenkian, algum programa em vista? Nós não temos programa em vista. Nós, porventura, amanhã, a própria Comissão Oficial pedir a nossa colaboração para qualquer ato que nós pudermos dar, isso com toda a certeza daremos a colaboração. Mas nós tomamos a iniciativa, era um risco de duplicação. Portanto, a Fundação, neste aspecto, limita-se a colaborar, a apoiar. A colaborar, mas abstemos de tomar iniciativas. As iniciativas, neste caso, competem ao... Competem à Comissão, porque a Comissão é que sabe, não é verdade, aquilo que deve fazer. Tem o seu programa, e esse programa é que vai executar. Doutor, já estou. Para, portanto, tentar ver